nação, bora que bora aqui no canal Raposa News. Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia. E aqui você acompanha as principais informações nas vozes dos principais jornalistas que cobrem o Cruzeiro ou das principais mídias que cobrem o maior de Minas. Agora, aqui do meu lado, Samuel Venâncio para te atualizar sobre o mercadão do Cruzeiro e as últimas informações do maior de Minas. Vídeo recheadíssimo, já peço o like e peço para que você hype aqui esse vídeo. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Os próximos passos depois de anunciar o técnico Tite, o Cruzeiro agora trabalhando no mercado, jogadores de saída. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Nesta quarta-feira, o técnico Tite esteve ontem na toca, assinou o contrato, foi anunciado. O Cruzeiro soltou aí todo o material da TV Cruzeiro. Para quem não acompanhou, é só acompanhar aqui no YouTube. A gente acompanhou todos os passos também com o nosso Gabriel Ribeiro. Chegada do Tite à toca, a saída, a entrevista do Pedro Lourenço falando de assuntos importantes. E aí o Tite retornou ontem mesmo para o Rio de Janeiro e volta no início de janeiro para começar para valer a era à frente do Cruzeiro na temporada de 2026. O primeiro jogo oficial será no dia 10 de janeiro, um sábado, 4h30 da tarde, e não mais no Mineirão. E aí tem uma explicação, a mudança. Esse jogo contra o Pouso Alegre, marcado inicialmente para o Mineirão, mas vai ser no Independência. Tem até uma matéria bem legal no nosso Central da Toca que diz o seguinte: a mudança foi provocada por um pedido do Cruzeiro, porque o clube quer um prazo maior para tratamento e recuperação do gramado do Mineirão. Então, a revitalização do gramado do Mineirão já começou e para ter um tempo maior, o Cruzeiro vai receber o Pouso Alegre no sábado, dia 10 de janeiro, no Independência. O Cruzeiro que deve fazer aí o primeiro jogo no Mineirão no dia 17 de janeiro, aí uma semana depois, que é contra o Uberlândia. Os primeiros jogos aí, o Cruzeiro ainda vai definir todo o planejamento, mas os primeiros jogos podem ter aí um Cruzeiro com uma formação mais alternativa, mas com certeza uma chance aí para Neisser Vidiarreal, por exemplo, estrear com a camisa do Cruzeiro, talvez até o goleiro Matheus Cunha, jogadores que vieram para o Cruzeiro através de pré-contrato. Matheus Cunha era goleiro reserva da equipe do Flamengo. Agora, os próximos passos, o departamento de futebol trabalhando para que o Cruzeiro tenha reforços no mercado. Claro que a ideia, como disse o próprio Pedro Lourenço, é garantir a manutenção da maioria, um pedido até do técnico Tite, e trazer reforços pontuais. Algumas contratações serão feitas para subir o nível do elenco. Os primeiros a deixar o Cruzeiro: o meia Eduardo, atacante Bolassi, zagueiro Gamarra. O Cruzeiro agora vai definir nos próximos dias a questão do lateral direito Fagner, que pertence ao Corinthians, então precisa ter uma negociação. É um jogador que acabou ficando fora aí de muitos jogos por causa da lesão que sofreu naquela entrada do William Potker. Hoje o Cruzeiro paga somente metade do salário. Isso teria que ser negociado também e vamos aguardar o desfecho dessa história. O Cruzeiro, de qualquer forma, tem o William e tem o jovem Cauã Moraes para a próxima temporada. Sobre Jonathan Jesus, talvez mesmo se chegar uma proposta mais alta ainda, superando os 10 milhões de euros, o Cruzeiro talvez nem abra negociação. Isso porque, informação que a gente trouxe na Samuca TV, o Lucas Vidalba, ele vai precisar aí de 2 a 3 meses de recuperação, então só deve voltar ali em março. O Cruzeiro tem, para começar o ano, Fabrício Bruno, João Marcelo e o Jonathan Jesus. Gamarra não fica, o Vidalba machucado. Pode ter aí uma chance no início do ano para o zagueiro Bruno Alves, mas é fato que o Cruzeiro vai ao mercado. Um zagueiro é certeza de contratação. Agora, não sei se vem mais de um. É fato que o Cruzeiro consulta aí opções no mercado para reforçar a defesa. E quanto aos outros setores, vamos aguardar, mas a ideia é dar uma encorpada legal no time, pensando aí em 2026, ano de disputa de Copa Libertadores da América. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima.
Vamos que vamos, Samuca. Olha, informação importantíssima a respeito aí, tá? Do Vidalba barra Jonathan Jesus, tá até na capa aqui do nosso vídeo, né? São dois negócios aí envolvendo Cruzeiro e Zenit. Um deles é essa questão envolvendo o Jonathan Jesus. Vai ter até tela aqui pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui uma matéria do pessoal da ESPN, lá do jornalista Bruno Andrade, né? Que atualizou a gente a respeito desta dificultação do Cruzeiro para liberar o jogador, tá? O Cruzeiro agora tá pedindo mais dinheiro pro Zenit, já que já tinha dito que aceitaria negociar o jogador por 10 milhões de euros, depois aumentou para, repito, dificultar, assim como o Samuel Venâncio falou. O Cruzeiro tem essa questão envolvendo aí o Lucas Vidalba, e isso pode ser o determinante para a não liberação. Inclusive o Tite pediu, né? Não libere ninguém. É a primeira exigência que eu faço a você, Pedro Lourenço. Não libere ninguém. Claro, aqueles que já estão com o contrato se encerrando já foram liberados. Bolazier, Eduardo, Gamarra, enfim. Mas esses jogadores que podem estar de saída, o Tite pediu para não liberar. E olha, assim como com a lesão do João Marcelo, lá em fevereiro/março de 2025, o Vidalba, ele assume a titularidade, né, naquela sequência com o Leonardo Jardim ao lado do Fabrício Bruno, e acaba sendo peça importante. Eu não duvido que aconteça a mesma coisa com o Jonathan Jesus, tem um potencial gigantesco, ele pode assumir a zaga do Cruzeiro. Mudou o técnico. Então, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus pode ser a dupla titular para a temporada. O Jonathan mostrou um potencial gigantesco nesses dois jogos contra o Corinthians, principalmente na volta, quando ele é titular. Então, assim, não duvido. Agora, independente disso, estou com o Samuca, precisamos de um reforço para a zaga de pelo menos mais um zagueiro, tá? Para 26. E uma outra notícia, Nação Celeste, envolvendo aí a questão de Zenit e Cruzeiro, é a possibilidade, segundo aqui até alguns setoristas do Flamengo, isso porque, né, Gerson, ex-Flamengo, e o Zenit também está de olho no Alaciano Flamengo. Então, o Zenit está de olho em alguns sub-20 e sub-23 aqui no Brasil, tá? E segundo o Netflix, o Zenit negocia com o zagueiro Bruno Alves do Cruzeiro, e isso já é uma informação que a gente já trouxe há algumas semanas, e pode incluir o Gerson na transação. Imagina isso! O Zenit da Rússia está em negociações avançadas com o Cruzeiro para a contratação do zagueiro Bruno Alves. A transação pode incluir o jogador Gerson, ex-Flamengo, como parte do acordo, o que poderia facilitar a redução do valor da multa rescisória do defensor. Cara, eu vou ser sincero, tá? Acho muito difícil aí esse abatimento via Bruno Alves, mas é o que eu já disse também em outros momentos. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O Zenit quer jogador desses 4 times. Riquelme do Palmeiras, Gui Negão do Corinthians, Wallace do Flamengo e Bruno Alves do Cruzeiro. Esses 4 times têm a obrigação de tentar repatriar o Gerson, o Nino, o Wendel, através desses jogadores que o Zenit está interessado. São jogadores que o Nino quer voltar pro Brasil, né? Inclusive dizem que o Fluminense e o Palmeiras também têm interesse. O Wendel negociou no início de 2025 com o Botafogo, só não foi porque o Botafogo não conseguiu fazer o pagamento antecipado pro Zenit. O Gerson não joga com a regularidade que achou que jogaria no Zenit, então assim, ó, é obrigação desses times tentar negócios com esses jogadores. E o Cruzeiro, cara, precisa de um zagueiro como o Nino. Acredito que, encurparia muito a nossa defesa para 26, pensando em Libertadores. Precisa de um volante como o Wendel, demais. O Lucas Romero, suspenso contra o Corinthians, o Jardim precisou colocar o Matheus Henrique, porque não confia nos jogadores da posição, principalmente o Wallace, né? Que chegou custando mais de 40 milhões. E aí o outro jogador que sobra, né? Dessa trinca é o Gerson, que pode fazer várias funções ali do meio pra frente. Então assim, ó, são possibilidades e possibilidades que me agradariam demais. Segundo o Netflix, Bruno Alves, a bateria e a chegada do Gerson ao Cruzeiro, nessa ida do Bruno pra lá e da vida do Gerson pra cá. Será? O que você acha? Chegou até aqui? Comenta bastante, se inscreva, curte o nosso vídeo. Até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto.